E hoje nós vamos falar sobre um assunto talvez polêmico. Você sabe realmente o que é o suicídio? Pois é, e para falar sobre o assunto eu converso com Jane Bartolomeu, que é especialista em psicologia e saúde. Jane, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, de estar aqui hoje para poder falar desse tema tão complexo, e tão cheio de tabus, Sim, então para a gente já começar, o que é o suicídio? Bom, o suicídio, ele é o ato, de atentar contra a própria vida, onde o sujeito, ele tem essa ação, de romper com a própria existência. E assim, durante muito tempo, a gente não se ouvia falar disso, não dialogava isso nos meios de comunicação e nem nos diálogos entre as famílias. Então, hoje a gente vai tendo mais acesso a isso, porque antes, de uma maneira, a partir da religião, por ser visto como um pecado, não se dizia do suicídio. Então, hoje a gente está falando, essa oportunidade aqui hoje é muito importante, para dizer e desmistificar a ideia de que suicídio é uma doença ou algo parecido. O ato, ele é impossível ou intencional? Bom, segundo Freud, é impossível a pessoa imaginar, pensar na questão da própria morte. A gente ainda quando tenta fazer isso, ainda somos espectadores nessa cena. Então, ninguém deseja a morte. As pessoas normalmente elas desejam acabar com o sofrimento, acabar com aquilo que é insuportável na alma, que dói e que não dá mais para suportar. Então, não é intencional, é impossível. Sim, e quais são os fatores de risco? Bom, os fatores de risco a gente pode pensar na questão dos transtornos mentais. Primeira coisa, pensar na questão da depressão, na bipolaridade, na esquizofrenia, que são alguns transtornos que podem desencadear a questão do suicídio. E também tem as questões socioeconômicas, a questão da dinâmica familiar, questão vivenciada a partir do desemprego, perdas, e também a questão de dores crônicas e o enfrentamento do câncer. Muitas pessoas, ao passar por essas questões, não têm um aparato para vivenciar o sofrimento e acabam encontrando pela via da morte, uma solução para essa dor. Geralmente o suicídio ele ocorre mais em qual faixa etária? Bom, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o risco é maior entre a fase de 14 a 24 anos e também na fase adulta e de idoso. O idoso corre mais esse risco, pela questão das perdas que ele vai vivenciando nessa fase, a perda do filho, muitos não dão conta de lidar com isso, então o idoso sofre muitas perdas. E o caso, a prevalência nessa fase é muito grande. Então a maior fase de 12 a 24 anos. Isso. Essa pesquisa é de qual ano? De 2014. Bom, porque nós temos um gráfico aqui que mostra um pouco sobre as ocorrências registradas aqui na cidade de Ipatinga. A gente pode observar que a maior ocorrência está na faixa de 18 a 59 anos. Em 2016, nós temos 19 casos, 23 em 2017 e em junho de 2018, até junho de 2018, 8 casos, que é a faixa etária de maior ocorrência. A gente percebe, então, uma diferença em relação ao que você diz anteriormente. Isso ocorre porque o cenário mudou? Bom, Daniela, a gente pode perceber, que a partir de 2015, a gente teve um cenário econômico que mudou muito. E conforme eu disse, nos fatores de risco, a gente tem também a questão do desemprego. E isso está muito grande, o índice de desemprego, no Brasil, está muito elevado. E na nossa região também isso acontece, tem esse impacto. Então, assim, muitas pessoas hoje vivenciam a questão do desemprego, que pode estar desencadeando a questão de uma depressão. Então, assim, existe um conjunto de fatores de risco que podem hoje estar muito presentes na vida das pessoas aqui na nossa região. E como prevenir isso? Bom, a prevenção, ela se dá a partir da informação. A
partir disso que nós estamos fazendo aqui. Né? Então, por isso que é muito importante as mídias sociais falarem, dar um espaço para isso. Hoje a gente tem o setembro, né, que é dito como Setembro Amarelo, onde a gente faz uma campanha contra o suicídio, né, para poder falar disso, porque nós entendemos que a única forma de prevenir é a partir do conhecimento, de levar para as pessoas essas informações, as informações dos fatores de risco, as informações de alguns comportamentos que precisam ser, a gente precisa se atentar a eles, né? Como a questão do isolamento social, a pessoa está com humor deprimido, isolamento social, uma pessoa que faz muito uso de drogas e álcool. Então, assim, a gente sabe que essas pessoas têm uma propensão maior à questão do suicídio. Então, a forma de prevenir é tendo esse conhecimento. E a partir de observar esses comportamentos, procurar ouvir essa pessoa, né? Se a pessoa dizer que, peraí, eu não quero mais viver, né, dizer que está cansado da própria vida. Então a gente precisa de ter um olhar atento a isso, ouvir essa pessoa e acolhê-lo, né? Não ter aquela ideia de que, peraí, nossa, a pessoa está falando, mas é só da boca para fora. Isso é um mito. E a gente precisa, a partir dessa conversa, desse diálogo... costumam falar que a pessoa fala demais e que não vai acontecer nada. Falam muito que está querendo chamar atenção, né? E, na verdade, as pessoas que estão nesse sofrimento, elas não estão querendo chamar atenção. Às vezes elas querem mesmo uma ajuda, mas como as pessoas, né, não dão muita importância para isso, é onde que eu falo que as pessoas acabam não vendo saída e encontram pela via da morte a questão dessa saída para essa solução desse sofrimento. Né? Então é importante isso, acolher essa pessoa, orientá-la e informá-la da questão de que é necessário buscar uma ajuda profissional. Jane, você disse que a informação é muito importante, né, por meio da mídia, mas o que a gente vê atualmente, às vezes a mídia tentando evitar falar sobre esse assunto. Por que isso ocorre? Sim, durante muito tempo, né, a questão da mídia, da rede social, as pessoas tinham a ideia de que se levassem o conhecimento, aumentaria o número de suicídios. Só que isso não é verdade, né? A gente vê a partir dos jornais, né, na TV, que às vezes noticia o suicídio de um famoso e ali dá algumas informações e pronto, acabou. Então, só passa essa informação. Então, é preciso, sim, informar acerca do suicídio. Não romantizar. Talvez o erro na hora de comunicar seja isso, às vezes de romantizar. É preciso passar a informação acerca do suicídio e os fatores de risco e as formas de prevenção. Sem romantismo, né, acerca do assunto, porque é um assunto realmente complicado, de saúde pública, né, que a gente fala de saúde pública, onde acomete várias pessoas, então a gente precisa pensar nesse sentido. Então é importante que a mídia dê esse espaço para poder falar sobre isso. Jane, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Né? Esperamos que tenhamos tirado as dúvidas dos nossos internautas. Então é isso aí. É notícia, tá no Plox.